Olá, turminha, tudo bem? Bom, a gente vai dar continuidade ao nosso tema, falar sobre o reino animal. Bom, o reino animal é um reino bem bacana, né? Bem gostoso de se trabalhar. A gente tem uma diversidade enorme aí de animais diferentes, desde pequeno porte até um porte maior. Em relação ao reino animal, a gente tem os organismos que eles são multicelulares, né? Que são organismos que têm mais de uma célula. Eles pertencem à célula eucarionte, que é uma célula mais organizada. E eles também são heterótrofos, então eles necessitam de outro organismo para ocorrer a sua alimentação. Então, essas são as principais características que a gente tem no reino animal. A gente tem uma diversidade muito grande, temos mais ou menos aí 1 milhão de espécies distribuídas em 30 reinos. Vamos começar a falar sobre os invertebrados. Então, hoje a nossa aula é focada nos animais invertebrados, que são aqueles animais que não possuem uma estrutura óssea, esqueleto, osso, né? São animais um pouco mais sensíveis a essas características do sistema esquelético. Então, vamos começar a falar primeiramente dos poríferos. Bom, os poríferos, como vocês podem observar na imagem, são as esponjas, né? As esponjas marinhas que a gente encontra no ambiente marinho. São animais que não têm um sistema de locomoção, são animais sésseis. O que seriam animais sésseis? São animais que são fixos ao substrato, eles não saem do lugar. Bom, são animais filtradores também, é como se fosse uma peneira. Eles absorvem as partículas aí da água para ocorrer a sua alimentação, né? Eles são animais heterótrofos, eles necessitam de outras substâncias para ocorrer a sua alimentação. Então, eles se alimentam através de filtração e depois a água é devolvida para o mar novamente, né? Para o ambiente aquático. A sua reprodução é que esses animais eles podem ter a reprodução sexuada, um exemplo é por brotamento. Observem aí na imagem a característica aí das esponjas. Se ocorre quebra um pouquinho dessa esponja, ela pode crescer e se regenerar por brotamento, digamos assim. Já a reprodução sexuada é quando encontra-se os gametas, né? Então, no organismo das esponjas pode ter o espermatozoide e o óvulo. Eles vão se encontrar no ambiente aquático, vão cair em um substrato, né? Em alguma parte do oceano e vai ocorrer o seu desenvolvimento, tá certo? Lindas, né? A gente tem as esponjas aí de pequeno porte, pequenininha, até mesmo enormes, né? Bem grandes. Bom, agora a gente vai falar sobre os quinidários, conhecido também como medusas. Bom, os quinidários, eles podem ser as anêmonas do mar. Lembra do filme Nemo, onde o Nemo acaba vivendo? Então, ali é uma anêmona, né? É um quinidário. É um animal. Também temos os corais e as hidras. Bom, em relação a essa característica desses animais, temos aí que eles são animais sésseis, eles podem ser sésseis, como as anêmonas, não sai do lugar, ou de vida livre, como por exemplo na imagem, que temos uma medusa, né, conhecida popularmente como água-viva. Bom, uma característica desse filo é que o sistema digestório é incompleto. O que seria o sistema digestório incompleto? É que possui apenas a boca, por onde entra o alimento, acaba saindo também. Bom, esses animais eles possuem tentáculos. Esses tentáculos, alguns podem ter células que liberam toxina, causando algumas queimaduras, né? Podendo ser bem graves. Então, tem que ter um certo tipo de cuidado com esses animais. A sua reprodução é bem parecida com a reprodução dos poríferos, né? Com a das esponjas. Pode ser uma reprodução assexuada por brotamento ou também uma reprodução sexuada, quando ocorre o encontro do gameta, né, o gameta feminino juntamente com o masculino. Bom, agora eu vou falar um pouquinho dos plateumintos. Os plateumintos, eles são vermes, né, conhecido popularmente, eles causam doenças, como por exemplo a teníase, que é uma doença que acaba sendo quando ingerimos
carne mal cozida. Também temos um outro tipo de plateuminto, que é o esquitossomo. O esquitossomo é quando ocorre a doença que ocorre na água. Esse verme vai começar a se desenvolver na água, ele vai se desenvolver em um caramujo, depois ele sai do caramujo e ele pode penetrar pelos poros da nossa pele e chegar na nossa corrente sanguínea e lá ocorrer o seu desenvolvimento, certo? E também a gente tem aí o exemplo da planária, né? A planária, que é um organismo hermafrodita. Se a gente pega a planária, divide ela em duas, ela vai se regenerar e ocorrer o seu crescimento novamente. Então, uma reprodução hermafrodita. Também temos, de acordo com os plateumintos, reprodução sexuada e assexuada também. Bom, o sistema dos plateumintos também é um sistema digestório incompleto. O que é um sistema digestório incompleto? Apenas com a boca, por onde entra o alimento, sai. Esses animais também, eles são animais parasitas. O que são animais parasitas? Que vivem à custa de outros animais para ocorrer o seu crescimento, sua reprodução. Eles acabam tirando o nutriente do hospedeiro, né, para ocorrer o seu crescimento. Então, eles são animais parasitas. Aí a gente tem, né, mais uma característica que podemos, né, perceber que esses animais, a gente tem aí em torno de 15 mil espécies que vivem em ambientes aquáticos, nos oceanos, em lagos, e eles também são encontrados em ambientes úmidos. Bom, agora os nematóides. Esses animais, eles já são um pouquinho diferentes, eles são um pouco mais adaptados, digamos assim. Esses animais, eles possuem o sistema digestório completo, com boca e ânus, diferente, né, dos quinidários e dos plateumintos, porque os poríferos não têm o sistema digestório, é ausente. Bom, os nematóides com sistema digestório completo, eles também são parasitas, ele vive à custa de outros animais para ocorrer sua alimentação, seu desenvolvimento, reprodução. Eles também são animais que causam doença, como a ascaridíase, que é conhecida popularmente como a lombriga, e a filariose, que é conhecida popularmente como a elefantíase. Então, são animais que podem prejudicar o nosso organismo, e se a gente não tiver um certo cuidado, pode até mesmo causar vir ao óbito, né, a morte. Então, temos que ter um certo tipo de cuidado, principalmente em relação à higiene. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho dos moluscos. Os moluscos, eles são animais com corpo viscoso, mole e não segmentoso, né? Então, são animais com um corpo mole e não segmentado. O que seria um animal segmentado? Um animal segmentado seria como, por exemplo, as minhocas que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. O corpo dos moluscos é dividido em cabeça, pé e massa visceral, entre essas três estruturas. Eles são animais que vivem tanto em ambiente terrestre quanto aquático. Eles possuem uma concha calcária, que é típico, né, desses animais, e eles também eles acabam servindo, né, essa concha calcária como forma de proteção e abrigo. Bom, aqui os anelídeos, né? Os anelídeos, eles já têm o corpo alongado, um corpo segmentado, formado por segmento de anéis, como a gente pode observar na imagem. Os anelídeos, como por exemplo as minhocas, os sanguessugas, minhocas aquáticas, como a gente pode ver aí nas imagens, são animais que podem viver em água salgada, doce ou até mesmo em ambientes úmidos. Uma característica importante em relação a esses animais, que é como, por exemplo, as minhocas, elas servem, né, de adubo para o meio ambiente, ajudar na fertilização do solo. Como? Ao ingerir detritos, né, matéria orgânica do solo, no momento que ocorre as suas fezes, essas fezes vão ajudar na parte do adubo para o crescimento e desenvolvimento aí de futuras plantas. Então, ela tem um papel importante e ecológico para o meio ambiente.
Agora os artrópodes. Os artrópodes, eles são os animais mais abundantes do planeta, então a gente tem uma diversidade muito grande referente a esses animais. Eles possuem um exoesqueleto. O que é um exoesqueleto? É uma característica mais rígida, né? Formado por uma proteína, que chamamos de exoesqueleto. Bom, vou citar um exemplo. Quem nunca pisou em uma baratinha, né? A gente vê que a estrutura da barata é uma característica bem rígida. O que acaba acontecendo? Quando a gente pisa na barata, faz aquele crack. Isso está relacionado no exoesqueleto, que é feito a partir de proteína. Esse exoesqueleto, ele ajuda na proteção, né, desses animais, como o besouro, como o piolho de cobra, como as baratas, entre outros animais, como uma forma de proteção, né, uma estrutura mais rígida. Esses animais, eles também possuem apêndice locomotora, que auxilia na locomoção. Então, olha, imaginem aí uma formiguinha, uma abelha, um escorpião, uma aranha. Todos esses animais possuem essa apêndice locomotora, que ajuda a manusear o alimento para sua digestão. Esses animais, eles também podem ser aquáticos ou terrestres. Agora a gente temos, né, os equinodermos, para a gente finalizar os animais invertebrados. Os equinodermos são exclusivamente marinhos, ou seja, a gente só encontra em ambientes aquáticos. Eles possuem vida livre na sua grande maioria, né? Eles acabam tendo um mecanismo de movimento livre e alguns eles também podem ser fixos ao substrato. Eles possuem tamanhos e formas diferentes de acordo com a sua adaptação no ecossistema aquático. Bom, finalizo aqui, né, a nossa aula de hoje sobre os animais invertebrados. A nossa próxima aula será sobre os animais vertebrados. Espero que tenha gostado. Um beijo e até a próxima aula.